Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. Palavra que é poderosa para restaurar, para ressuscitar, resgatar, conduzir em propósito e nos animar. E esse é o desejo do meu coração, que ela sirva de bálsamo para você no dia de hoje, meu irmão, minha irmã. Como que tá o coração? Vamos embora? Como que você tá? Vamos lá? O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo segundo o autor e evangelista Marcos. Quero ler com vocês o capítulo 5, a partir do verso 35, para aquilo que o Senhor quer falar. Diz assim: Enquanto Jesus ainda falava com a multidão, chegaram mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e lhe disseram: Sua filha morreu. Para que continuar incomodando o mestre? Jesus, porém, ouviu as palavras e disse a Jairo: Não tenha medo, apenas creia. Então Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto, com muito choro e lamentação. Ele entrou e perguntou: Por que todo esse tumulto e choro? A criança não morreu, apenas está dormindo. A multidão riu de Jesus. Ele, porém, fez todos saírem e levou o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos para o quarto, onde ela estava deitada. Segurando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: Menina, levante-se. A menina, que tinha 12 anos, começou a andar e todos ficaram muito admirados. Jesus deu ordens claras para que não contassem a ninguém o que havia acontecido e depois mandou que dessem alguma coisa para a menina comer. Glória a Deus por essa palavra. Eu louvo ao Senhor Todo-Poderoso pelos ensinamentos que Ele traz. E toda vez nós conseguimos enxergar a palavra de uma forma diferente, ela sempre alimenta o nosso coração no momento certo e na hora certa. E a Odisseia de Jairo, ela fala muito ao nosso coração. Por quê? Ele talvez tivesse ouvido falar o relato de Lucas, que todos aqueles a quem Jesus tocava no manto, quem tocava no manto dele eram curados. A filha dele estava doente, ele foi atrás, enfrentando até mesmo o sistema religioso da época que poderia o condenar. Ele era líder da sinagoga e os religiosos se opunham a Jesus, então ele poderia, teoricamente, irmão, ser demitido. Começa aqui. Bom, e a coisa fica pior, porque no meio do caminho, pior assim, na cabeça de Jairo, porque Jesus não perdeu o controle, é isso que eu quero dizer, irmão, é isso que eu quero dizer, minha irmã, porque Jesus encontrou a mulher do fluxo de sangue, ele parou para atender ela, para curar não só o físico dela, mas a alma dela, e nesse exato momento foi que os mensageiros de Jairo chegaram e deram a triste notícia, que a filha dele tinha falecido. E eu quero fazer as aplicações pertinentes a esse texto, porque ele fala muito ao nosso coração. Fala: enquanto Jesus ainda falava com a mulher do fluxo de sangue, chegaram os mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e lhe disseram: Sua filha morreu, para que continuar incomodando? Irmãos, eles não estavam presentes quando Jesus deu a palavra. Eles não estavam com Jairo. Eles não sabem o que o mestre falou. Jairo creu em Jesus. Inclusive, a palavra Jairo, o nome Jairo, na etimologia da palavra, fala aquele que foi despertado. Talvez na casa, talvez na igreja, talvez no trabalho dele, não importa, meu irmão. Agora, o que eu quero te dizer é que no caminho do seu milagre, você vai ouvir notícias desanimadoras sobre a promessa. Quem é a promessa aqui no caso? A menina. Jesus ia visitar a menina e ia resolver o problema. E essa foi a palavra: vamos até ela. E ele falou dessa forma. Se ele falou, meu irmão, vai cumprir. Se ele declarou, minha irmã, vai cumprir, vai acontecer. Não ligue às notícias desanimadoras, porque eles não estavam presentes quando Jesus lhe deu a palavra. Olha, em Provérbios 18, versículo 2 diz: O tolo não se interessa em aprender, mas só em dar as suas opiniões. E não importa, irmão, se é uma notícia ruim, se é uma notícia desanimadora. Vocês já viram esse tipo de pessoa que chega no meio do caminho, no meio do assunto e fala: olha só o que eles falam, não incomode mais o mestre. Até tinham Jesus como mestre, não incomodam. A intenção deles é te parar, irmão, é te desanimar com o desânimo deles, é te desanimar com o que eles carregam,
É somente que você acredite naquilo que eles estão falando. Bom, não importa, por quê? A palavra fala, Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo, não tenha medo, apenas creia. Apenas creia, pequeno rebanho. Apenas creia. Sabe o que me chama bastante atenção? Que o começo desse texto relata que enquanto Jesus ainda falava com a mulher, mas ele também ouvia as notícias desanimadoras. Mostra a onisciência do nosso Deus, que está presente em todos os lugares. Ouve conversas, meu irmão, que você não ouve. Ele vê coisas, minha irmã, que você não vê. Nele nós podemos confiar. Por quê, irmão? Malaquias 3,16 fala, eu sou o Senhor e não mudo. Hebreus 13, versículo 8 fala, Jesus Cristo é o mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo para sempre. Isso traz firmeza para o nosso coração. Se ele não muda, irmão, a palavra dele também não muda. Então não importa a circunstância, irmão. Não importa a circunstância, minha irmã, domine o seu medo. Por quê? Porque Deus não brinca de fazer promessa. Eu quero repetir, Deus não brinca de fazer promessa. Eu quero repetir porque eu creio que alguém aí do outro lado tá com um coraçãozinho assim, ó, muito acelerado, porque chegaram notícias desanimadoras. Eu quero te falar, meu irmão, eu quero te falar, minha irmã, Deus não brinca de fazer promessas. Em Hebreus 10, 23 diz que nós devemos nos apegar firmemente à esperança que confessamos, porque fiel é quem prometeu. Ele continua fiel, ele é fiel e para sempre será fiel. Então ele vai, olha, e o que acontece agora, já que ele ouviu? Então Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Por que Pedro, Tiago e João, irmão? Fazem parte do propósito, estão aprendendo e eles têm fé. Bem simples. Jesus não vai permitir que pessoas que te desanimam te acompanhem, pessoas que não fazem parte do propósito. Vai limar todo mundo, irmão. Vai tirar, vai enxugar o cenário de pessoas. Não se engane, irmão. Não se engane, minha irmã. Tirando ali o milagre da multiplicação dos pães, e tem milagre que ele faz na frente de todo mundo, como por exemplo esses de provisão para mostrar o poder para muita gente, para mostrar que ele pode prover. A maioria dos milagres, como por exemplo a mulher do fluxo de sangue, deu no âmbito da multidão, mas ela estava sozinha ali na coragem dela. Nós vemos o de Jairo também no meio da multidão, mas o milagre aconteceu lá dentro da cova. Só aquele povo sabe o que acontece. Então, na maioria das vezes, irmão, na maioria das vezes eu creio dizer, embora eu não possa falar, porque não há uma receita, não são todos que fazem parte do propósito. Então Jesus vai enxugar o seu cenário com as pessoas. O que eu quero te falar, meu irmão, que ele deteve as pessoas que não têm maturidade, que ele deteve as pessoas que não têm a fé que você carrega, que ele deteve as pessoas que não carregam a esperança viva que o seu coração já lateja. Então, saiba que nesse processo muitas pessoas vão ficar para trás. E olha, quer que eu te fale uma coisa? Agradeça, você vai perceber que a maioria deles vão ficar justamente em momentos ruins para trás, é nos tempos difíceis que nós aprendemos quem é os verdadeiros. Olha, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, diz o seguinte, quando eu era criança, falava como criança. Paulo poderia até, eu ousaria ali, até instruir a Paulo, se eu pudesse falar assim, e eu andava como criança, me comportava como criança. E ele fala, sentia como criança, pensava como criança. Então, consequentemente, andava com crianças, que a maioria das vezes são crianças emocionais. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. Então, deixa Deus, meu irmão, deixa Deus, minha irmã, te amadurecer nesse processo. Olha, a palavra fala, quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto, com muito choro e lamentação. Irmão, eu gosto dessa parte porque fala que Jesus viu. Como eu disse, ele não perde nada. Está analisando, irmão. Está olhando. Jesus está analisando o cenário. Está tentando verificar aqui possibilidades.
se tem pessoas que vão ficar, se tem pessoas que vão ter que sair, não importa. Jesus está analisando o cenário. E quando eu olho para esse cenário aqui, irmão, eu vejo algumas coisas que eu creio que não combinam com os momentos em que a promessa vai acontecer. Choro e tumulto. Quando você receber a promessa, meu irmão, aquilo que você tem pedido, o seu coração vai estar alegre, esperançoso. Aumente a expectativa. Eu quero repetir. Eu creio que Deus está falando com alguém aqui que está triste, mas que não está entendendo que essa separação que Jesus está fazendo, essa consagração, é para te entregar aquilo que o seu coração anseia. Então tem alguns sentimentos, olha, muito choro e muito tumulto. Naquela época, irmão, tinha pessoas que pagava as pranteiras, eram os nomes delas. Elas ficavam chorando no velório porque dava um cunho social de mais honra, como se a pessoa fosse mais querida. Então elas eram pagas somente para chorar. Tem pessoas assim perto de nós, irmão. Tem pessoas assim, minha irmã, perto de nós, que estão sendo pagas para fingir alguma coisa que nem estão sentindo. Talvez pelo mestre delas, talvez por outras pessoas. Não se mova por sentimento, não se apega ao que você está vendo. Jesus está analisando ali, meu irmão, está olhando. Olha, e isso é para nos ensinar também. Por quê? Porque nós devemos andar como o mestre andou. O que a palavra fala? Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15, fala: a pessoa que tem o Espírito Santo pode julgar o valor de todas as coisas, porém ela mesma não pode ser julgada. Deixa eu ler na versão viva essa palavra. Fala assim: o homem espiritual, porém, tem a percepção de todas as coisas, e isso incomoda e confunde o homem do mundo, que não pode de maneira nenhuma entender o homem espiritual, pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem poderia ensinar alguma coisa ou dar conselho a eles? Mas nós possuímos efetivamente a mente de Cristo. Vocês compreendem esse cenário? Quando nós olhamos um cenário, irmão, é a mesma coisa que Jesus está fazendo ali. Está olhando o choro, está olhando o tumulto. E o que Jesus fala? Então entrou e perguntou, irmão. E as perguntas de Jesus sempre revelam a nossa pequenez. Ele fala: por que todo esse tumulto e choro? Está percebendo que o Senhor não quer que os sentimentos sejam levados para o lado do tumulto? Lá atrás ele falou para Jairo: domine o seu medo, não tenha medo, apenas creia. E aqui não mudou, irmão. A palavra ainda continua de pé, não é porque a coisa está ficando mais feia. E Jairo talvez pudesse ter passado no coração dele, irmão, toda a trajetória desde a hora que ele encontrou com o mestre. Talvez ele tenha perguntado: mas eu tinha mesmo que ver o milagre dessa mulher na minha frente? Será que eu tinha que assistir? Será que ele não poderia correr mais um pouquinho? Irmão, é o mestre que te prometeu. Minha irmã, é o rei. Ele pode tudo e tudo, não importa. Se você está vendo os outros desesperados na sua frente, você não. Paulo vai falar em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8, que em tudo nós somos atribulados, mas não ficamos perplexos, somos perseguidos, mas nunca ficamos caídos, somos até mesmo humilhados, mas jamais seremos abatidos. Por quê, meu irmão? Porque o nosso interior se renova justamente pelo poder do Espírito Santo do homem, você já carrega. Então, o sentimento produzido pela multidão, irmão, por algumas pessoas, não combina com o propósito. Não combina. Olha o que Jesus fala, vamos ler novamente. A criança não morreu, está dormindo. Isso é uma alusão à temporalidade daquilo que ela está vivendo. Ele sabia que a menina tinha morrido. Ele sabia, ele é o dono da vida. Ele sabia que o sopro de vida, mas quem está falando é aquele que carrega o sopro de vida. E ele está falando para alguém aqui especificamente que esse cenário seu não é para a morte. Esse cenário seu, minha irmã, não é para a morte. É temporário. Então a postura é a mesma. E você permanecerá. Eu quero repetir, a postura é a mesma e permanecerá, é temporário, porque em Jeremias 29:11 diz: eu bem sei os planos que eu tenho para vocês,
planos para lhe dar paz e o futuro que vocês anseiam. Confia no Senhor, dependa do Senhor, não se mova, aprenda a se mover por fé, a não olhar o cenário. Irmão, isso nos torna mais forte, minha irmã, isso nos torna potencialmente um perigo para o inferno. Nós não somos perigosos quando nós somos violentos. Nós somos verdadeiramente perigosos para o inferno quando nós aprendemos a dominar o nosso sentimento. Então domina esse sentimento. O sentimento não está combinando com o propósito. Olha, e a palavra vai falar. A multidão riu de Jesus. Riu de Jesus, irmão. Você está ouvindo o que a palavra está falando? A multidão riu de Jesus. Você acha que não vão rir de nós? Você acha mesmo que não vão rir de nós? Você crê que não vão rir de nós? Que não vai ter, dificuldade para nós? Olha, a multidão riu de Jesus. Ele, porém, fez todos saírem e levou o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos para o quarto, onde ela estava deitada. Irmão, eu quero fazer algumas ressalvas rapidamente aqui, antes de eu eleger o tópico referente a aquilo que eu vejo realmente de importante nisso que Jesus está fazendo. O quarto fala de um lugar de intimidade. Quando o Senhor Jesus fala em Mateus 6,6, para nós irmos falar com Ele, Ele fala que quando nós formos orar, é para nós irmos para o nosso quarto, porque o quarto é relacionado à intimidade. Primeiro, nós não levamos ninguém para dentro do nosso quarto, mas Deus é convidado todo dia lá. E Jesus está levando Pedro, João e Tiago também para dentro do quarto. Por quê? Porque Ele confia em Pedro, João e Tiago. E está levando o pai e a mãe da menina. Então tem a ver com um processo, irmão. Um processo justamente daquilo que Ele está mostrando para Jairo, que é importante. Construção de memórias, se assentar à mesa. Irmão, quantas pessoas sofrem? Quantas famílias morrem? Porque não conseguem olhar no rosto um do outro, não conseguem manter um olhar fixo, olhando um para o outro e falar, eu te amo. Irmão, eu já citei isso e hoje eu senti no meu coração de falar isso para vocês. Eu tenho colhido, principalmente do meu filho Noé, dos meus filhos, toda vez que eles me veem, eles olham para mim e falam, eu te amo, pai, eu te amo. O Noah manda coraçãozinho assim, tão bonitinho, irmão, aquilo alegra tanto o meu coração, a gente sabe, são coisas simples, mas que fazem total diferença. E talvez a sua família não fale ainda para você, meu irmão, talvez a sua família não fale para você, minha irmã, mas eu quero te falar que você que é diferente, é você que carrega a presença. Olha nos olhos deles, quebra essa escrita do inferno, quebra esse decreto do inferno, é você que foi chamado na sua casa para ser diferente. Então olha para cada um deles e fala, você é muito importante para mim. Sabe como que eu faço? Eu que comecei aqui em casa, eu senti no coração, eu olho no olhar de cada um deles e falo, eu amo muito vocês podem contar comigo, e eu quero te falar mais uma coisa, eu vou te amar para sempre. Eles têm uma segurança nisso, é muito bom ouvir isso, irmão. Então, ali Jesus está levando para o quarto de intimidade, mas Ele fez, porém, a multidão sair. Então, o que eu quero dizer, irmão? Que ainda tem muita gente para o milagre acontecer na vida de alguém aqui. Ainda tem muita gente. Precisa sair pessoas. A gente precisa confiar no que o Mestre está fazendo. Olha, em Provérbios 16, versículo 3 diz, deixe nas mãos do Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. A gente tem uma tendência, né? A gente entrega e pega. Quem já fez isso? Eu tô rindo de nervoso, irmão. A gente pega e, a gente quer olhar, quer fiscalizar, quer passar na porta, quer saber o que está acontecendo, né? Senhor, eu entreguei em oração para o Senhor, não fiscalize, irmão. E nem, deixa nas mãos do Senhor, tira, ainda tem muita gente. O Senhor quer que eu fale isso, eu vou falar do jeito que Ele está mandando eu falar, ainda tem muita gente. Não é todo mundo que precisa saber daquilo que você tem com Deus, não é todo mundo. Já tem um Pedro, um João e um Tiago ali que já é suficiente, tá? Olha, em 41, e no versículo 41 ele fala, segurando pela mão da menina disse, Talitha cumi, que quer dizer, menina, levante-se.
Eu amo essa parte, porque, irmão, Jesus vai segurar na mão do seu problema. Eu quero repetir, Jesus vai segurar na mão do seu problema. Irmão, mas foi o segurar na mão que levantou a menina? Não, nós vamos chegar lá. Por que que Jesus segurou nela? Porque a prática do amor tem que estar alinhado. O que levantou a menina foi a palavra, Talita Cumi, que no hebraico quer dizer levante-se. Que quer dizer levante-se, irmão. Então a prática da palavra tem que estar alinhada. E por isso Paulo vai dizer em Gálatas 6:9 que nós jamais devemos cansar de fazer o bem. Porque, irmão, cansar o bem, cansar o bem, me perdoa, fazer o bem cansa, irmão. Principalmente quando nós não recebemos retorno. Vai cansando. Mas Paulo fala que no determinado tempo, se nós não cansarmos, nós vamos colher chuvas de bênção. Estou contando para vocês o testemunho dos meus filhos. O meu filho, irmão, ouviu isso a vida inteira. Depois dos 6 aninhos de idade, ele chegou um dia e falou: papai, jeitinho dele assim, todo: papai, quero falar algo para você. Aí ele olhou bem no meu olho assim, juntou toda a coragem lá do meu irmão, e eu nunca mais vou esquecer daquilo. Minha irmã falou: papai, eu te amo. Aí eu falei: peraí, papai, peraí, que mais? E eu vou te amar para sempre, meu irmão. Aleluia, a palavra é fiel, irmão. Continue plantando bem com prática, mas deixa que a palavra faz o trabalho dele. Porque, ó, no 42 fala assim, ó, a menina que tinha 12 anos levantou-se de imediato e começou a andar. Todos ficaram muito admirados. O teu milagre vai causar admiração. Eu quero repetir, o teu milagre vai causar admiração até mesmo em quem duvidava. Foi a primeira vez que Jesus ressuscitou, meu irmão, ali, pelo que parece, foi a primeira a ser ressuscitada por Jesus. Não se sabe, a Bíblia conta aquilo que nós precisamos saber, irmão, mas olha, eu quero falar assim que até quem está morto, meu irmão, até quem está morto entende quem é que está falando. O Lázaro Lázaro, meu irmão, em João capítulo 11, fala justamente disso. O morto saiu de lá da tumba. Por quê, irmão? Porque ele ouviu: Lázaro, vem para fora, irmão. Irmão, é a palavra que levanta, irmão. Até quem está morto entende quem é o mestre. Até quem está morto entende quem é Jesus. Então confie na palavra, somente siga e deixe que ele trabalhe no teu coração. Irmão, a menina, a palavra fala que ela levantou-se de imediato. Que hora que ela levantou? Na hora que ela ouviu a palavra. Na hora que ela ouviu, e ela já começou a andar, se colocou em movimento. Por quê? Ela sabe que essa palavra, meu irmão, é em movimento que nós, sabe, usufruímos dela. É dando passos de fé que nós usufruímos dessa palavra. Ela sabia quem é que estava falando ali. Você sabe quem é que te falou? Aquele que te falou, meu irmão, eu vou te falar uma coisa: ele ressuscita qualquer coisa que está morta na sua vida. Ele tem poder para mudar o cenário. Ele tem poder para resolver o problema apenas com uma palavra. Apenas com uma palavra. João 11:25 fala: eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. João 11:40, se creres, verá a glória de Deus. Salmos 46, versículo 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus e serei exaltado entre as nações. Romanos 8:31 diz: se ele é por nós, quem será contra nós? Quem poderá intentar contra os escolhidos de Deus? Olha, Mateus 28, versículo 20 fala: eis que estarei convosco todos os dias da sua vida. E Isaías 43, versículo 13 diz que ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa escapar da minha mão. Agindo Deus, quem impedirá? Ele está desafiando, meu irmão. Quem pode me impedir de agir se eu quiser? Quem é que pode invalidar uma promessa minha? Quem é que pode ir contra aquilo que eu falei? É isso que ele está te falando hoje. Agora a menininha que estava morta entendeu. Olha, agora todo o processo teve um porquê. E eu creio, meu irmão, que está justamente aqui, ó. Nesse momento final que eu quero terminar, Jesus deu ordens claras para que não contassem a ninguém o que havia acontecido. E depois mandou que dessem alguma coisa para a menina.
Primeiro, não contar porque não era a hora. E eu creio que por Jairo, seu líder da sinagoga, estava justamente ali a grande questão. Então obedeça ao que o Senhor manda, mas principalmente, meu irmão, alimente seu milagre. Quando levou para a intimidade, eu tenho no meu coração, irmão, que foi Jairo. A menina de 12 anos, não é normal, sabe, uma criança morrer. Não é normal os filhos, os pais enterrarem os filhos, não é. O processo normal da vida é ao contrário. E na velhice. Então alguma coisa aconteceu ali. Por isso que ele mandou alimentar as meninas. Então alimenta, meu irmão. Alimenta, minha irmã. Quando Jesus fizer o seu milagre, não alimenta só com memórias. Não saia apenas para um momento de dança ou tome um café da manhã, mas também regue o teu sonho com lágrimas, ainda mesmo que ele esteja vivo, e orações dentro do quarto. Saiba que o Mestre se alegra em estar presente quando tudo acontecer. Tá bom? Gostaria de deixar essa mensagem hoje para breve edificação dos irmãos. Fica firme. Aquele que falou é fiel para cumprir. Que Deus abençoe os irmãos. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.